não deve ter, né? Tem, com certeza, com certeza. Mais uma vez aí, boa noite a todos. Nós vamos estar iniciando a nossa aula 3, a aula 3 que falará sobre a diferença entre pregação e sermão expositivos. Então, a gente vai finalizar o conteúdo de teologia da pregação e vamos adentrar já num tópico de princípios hermenêuticos. Como a gente falou, o curso ele trabalha tanto a teologia da pregação como princípios hermenêuticos e exposição bíblica, que é a homilética propriamente dita. E nesse caminho que a gente faz do texto até os dias de hoje, a gente também tem a parte que trata da reflexão teológica, da teologia bíblica, que é a pregação centrada no Evangelho. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar esses dois assuntos, que seriam mantendo-se na linha, ou permanecendo na linha, ou permanecendo no trilho, né? Não saindo do trilho, sem sair do trilho. E antes de entrarmos nesse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de pregação, segundo o Novo Testamento, e a diferença entre pregação e sermão expositivo. Se há uma diferença, que diferença é esta, né, entre esses dois conceitos? Eu acho que isso vai... A gente já falou um pouquinho, né, em outras aulas sobre isso, e a gente vai só reforçar essa ideia. Tá certo? Eu vou colocar aqui o nosso slide, né, como a gente tem sempre feito. Esse slide já está disponível para os irmãos lá no grupo, tá? Não só o slide, mas como também a apostila, né, o livreto sobre princípios de interpretação. E eu também coloquei esse livro aqui em e-book, que a Fiel disponibilizou gratuitamente, Pregação Pura e Simples, do Stuart Olyott. Tá? Então, esse livro também coloquei lá. A gente deve falar um pouquinho. A gente vai falar, inicialmente agora, um pouquinho sobre esse livro também. Tá bom? Então, Pregação Pura e Simples, da editora Fiel, do Stuart Olyott. E também coloquei esse livreto aqui para vocês, que é o livreto de princípios de interpretação, cavar e descobrir princípios hermenêuticos. Tá? Vou falar um pouquinho sobre ele já. O próprio slide vai apresentar o livro Pregação Expositiva e também o livreto de princípios hermenêuticos que nós vamos usar muito aqui no nosso curso. Vamos lá, irmãos. Vamos trabalhar, então, no primeiro momento, o significado de pregar segundo o Novo Testamento. O que vem a ser pregar de acordo com o Novo Testamento grego. O Stuart Olyott, no seu livro, Pregação Pura e Simples, ele responde à pergunta o que é pregação. E ele diz que, segundo o Novo Testamento, 4 palavras definem o significado do ato de pregar. 4 palavras definem o significado do ato de pregar. Quais são, então, essas 4 palavras? A primeira palavra é a palavra kerusso, que é pregar. A segunda palavra é a palavra euangelizo, que significa trazer boas notícias. E a terceira palavra é marturel, que é dar testemunho de fatos, ou dos fatos. E a última palavra é didasco, que é pronunciar, aplicar, também é uma palavra usada para ensinar. Então, essas 4 palavras, melhor dizendo, elas definem o significado do ato de pregar no Novo Testamento, segundo o Novo Testamento. A primeira palavra, então, a gente pode dizer que pregação é proclamar a mensagem dada pelo rei, Querusso, e isso nos fala sobre a fonte da mensagem e a autoridade da mensagem, tá? Que acompanha a pregação. A gente proclama a mensagem de um rei.
A segunda palavra vai dizer para a gente que pregar é anunciar as boas novas. Isso nos fala sobre a qualidade da mensagem e o espírito com que ela é apresentada, o espírito de urgência, né? O senso de urgência, de notícia alvissareira. Em terceiro lugar, a pregação, então, é dar testemunho dos fatos, que Marturell, isto nos fala sobre a natureza da mensagem e a base na qual essa mensagem ela é construída, na base daquilo que nós estamos experimentando na presença de Deus. Em quarto lugar, é um esclarecimento das implicações da mensagem, ou seja, é ensinar, é didático. Isso nos fala sobre o alvo da mensagem, que é fazer com que a consciência do ouvinte seja alcançada e a sua vida seja mudada e transformada. A medida do sucesso de uma pregação é uma vida transformada, uma vida alcançada e transformada. Dito isso, a gente agora parte para a diferenciação que há entre pregação expositiva e sermão expositivo. Há diferença, né, entre pregação expositiva e sermão expositivo? Há alguma diferença entre essas duas expressões? Eu creio que sim. Primeiro, vamos definir pregação expositiva. Ray Stedman diz que pregação expositiva é aquela que tira o seu conteúdo diretamente da Bíblia, busca descobrir o significado pretendido por Deus no texto, observar o efeito do significado sobre os que primeiro ouviram e aplicar para aqueles que hoje buscam sua orientação no presente. Olha que parágrafo maravilhoso e o quanto nós tiramos de aprendizado deste parágrafo escrito por Ray Stedman no seu livro sobre pregação. Então, pregação expositiva tira o seu conteúdo diretamente da Bíblia, descobre o significado pretendido por Deus no texto, observa o efeito do significado sobre a vida dos primeiros ouvintes, destinatários da passagem bíblica, e aplica a mensagem, o princípio bíblico, àqueles que hoje buscam a orientação das Escrituras no presente. Isso é maravilhoso. E ele continua. A pregação expositiva é uma compreensão profunda dos pensamentos de Deus revelados na Escritura e que são apresentados de uma maneira poderosa em aplicação direta e pessoal para as necessidades e os problemas de hoje. Esse segundo parágrafo também do Ray Stedman é profundo demais, porque mostra que os pensamentos de Deus revelados nas Escrituras são, por meio da pregação expositiva, quando a gente cava, busca o entendimento, a compreensão profunda dos pensamentos de Deus, estes pensamentos revelados nas Escrituras são apresentados de uma maneira poderosa, clara, nítida, cristalina às pessoas e aplicado direto e pessoal às necessidades e os problemas das pessoas de hoje. Então, veja que isso é o que o Stedman traz como definição para a pregação expositiva. O resumo, a síntese de tudo que ele fala é: o conteúdo vem da Bíblia, pregar expositivamente é descobrir o que Deus falou, é entender como Deus fala hoje e apresentar e aplicar o significado do texto para a audiência de hoje. Então, basicamente, seria isso, né? O Haddon Robinson, que é o autor do livro que, para mim, foi norteador, né? Foi nevrálgico em toda essa caminhada com a pregação expositiva, de entendimento, esse livro aqui, Pregação Bíblica, o Desenvolvimento e a Entrega de Sermões Expositivos. O Haddon Robinson diz, faz uma definição que a gente vai perceber aqui agora, os detalhes dela. Ele diz o seguinte: pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico
derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo primeiramente aplica a personalidade e experiência do pregador e depois, através dele, a seus ouvintes. Então veja aqui que ele consegue sintetizar numa declaração o que é pregar expositivamente de uma maneira muito forte e profunda, apresentando inclusive a obra do Espírito Santo nesse processo. Pregar não é comunicar qualquer conceito. Pregar é comunicar um conceito bíblico. E esse conceito bíblico, ele é derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem dentro do seu contexto. O Espírito Santo usa esse processo de aprendizado, de estudo sistemático, histórico, gramatical, literário, contextual, bíblico, né? Ele usa esse estudo e aplica isso primeiro à personalidade e à experiência do pregador. E o pregador, então, é alimentado, é abençoado, é edificado, ele cresce, ele amadurece por intermédio desse estudo. Depois disso, o Espírito Santo usa o pregador para falar aos ouvintes. O que o Haddon Robson diz sobre pregação expositiva pode trazer para a gente, pelo menos, 5 pressupostos à verdadeira exposição bíblica. Primeiro pressuposto: a passagem governa o sermão. O pensamento do escritor bíblico determina a substância do sermão. É isso que o Haddon Robson diz. Então, por que a gente prega expositivamente quando a gente pega um texto e estuda ele histórico, gramatical, literário, dentro do contexto, e esse conceito aprendido, absorvido, derivado desse estudo, ele é aplicado à vida do pregador e depois à vida do ouvinte? Por que isso é pregar? Porque você vai ver que a passagem vai governar o sermão. Não é o pensamento do pregador, não é um tema que o pregador escolheu, não é algo que ele definiu, mas é a passagem bíblica. Ela é a Bíblia que vai governar o sermão daquele pregador. Por isso que é chamado de exposição bíblica. Segundo pressuposto, a verdadeira exposição. O expositor comunica um conceito. Apenas um conceito. Toda exposição é a comunicação de uma ideia ou conceito revelado por Deus na Bíblia. O expositor se preocupa em responder à pergunta: o que o escritor bíblico quis dizer com essas palavras? Ou, mudando um pouco as palavras, o que Deus quis ensinar com essa passagem? Então, ele comunica um conceito que foi derivado do texto. Apenas um conceito, não vários. Cada sermão comunica um conceito, declarado por meio de uma ideia. Essa ideia que é revelada na passagem bíblica. Terceiro lugar, terceiro pressuposto. O conceito vem do texto. É tarefa do expositor cavar, pesquisar, se esmerar em entender o significado da passagem mediante seu entendimento da linguagem bíblica, do seu pano de fundo, do seu cenário. A autoridade por trás da pregação não reside no pregador, e sim no texto bíblico. Então, se ele comunica um conceito, esse conceito não é tirado da sua própria cabeça. Esse conceito veio do texto. Ele entendeu o texto. Ele entendeu o significado da passagem. Ele vasculhou o pano de fundo, o cenário, o contexto. Logo, a autoridade por trás das palavras que ele prega não está nele mesmo, mas no texto. Porque ele expõe o texto. Ele expõe um conceito, e esse conceito vem do texto. Quarto lugar, o conceito é aplicado à sua própria vida. Ele não está alheio à mensagem que ele prega. A verdade que sai da boca dele
fala antes ao seu próprio coração, é aplicado à sua personalidade e experiência. E depois os ouvintes ouvem, não apenas um sermão, mas ouve um homem por trás do sermão que está inflamado por meio daquela palavra. Então, o compromisso com a pregação expositiva torna o pregador um cristão maduro, comprometido com o que ele fala. Ele não só fala conceitos vazios de significado para ele, não. Ele fala daquilo que ele se envolveu, com princípios que o Espírito Santo aplicou à sua própria personalidade, à sua experiência pessoal. Em quinto lugar, o conceito é aplicado aos ouvintes. Então, o Espírito Santo, que aplica o conceito ao expositor, também aplica a verdade bíblica a partir, usando o expositor, aos ouvintes, mostrando o quanto a palavra de Deus é útil para a vida humana. Então, a aplicação dá propósito à pregação expositiva. O bom expositor é aquele que conhece bem a mensagem que ele vai pregar e também conhece bem o seu auditório, a quem ele pretende alcançar. Então, ele faz não só um estudo contextual bíblico, mas ele faz um estudo contextual da realidade das pessoas a quem ele prega. E, é claro, a gente está falando aqui de pregadores que são pregadores de uma igreja local, não itinerantes somente, né? Para corroborar e confirmar o que tanto o Ray Stedman como também o Haydn Robson fala, D.A. Carson, né, é um teólogo contemporâneo também, vivo, ele fala algo muito legal sobre pregação expositiva, que ele diz que a pregação expositiva é aquela que emerge diretamente da Escritura, está ancorada no texto bíblico, não é simplesmente fazer um comentário sobre o texto, não é necessariamente pregar através de um livro, cada sermão é uma exposição, o tamanho do texto é variável, e ele chama atenção para as ligações canônicas internas que se movem em direção à pessoa de Jesus Cristo e à sua obra. Então, veja que cada ponto que o J. Carson coloca é muito legal, porque ele diz que emerge da Bíblia, está ancorada na Bíblia, no texto, não é simplesmente fazer um comentário de um texto. Pregar expositivamente não é fazer um comentário bíblico. São coisas distintas. Porque um comentário bíblico, versículo por versículo, palavra por palavra, sabe, expressão por expressão, isso não necessariamente é pregar expositivamente, porque a pregação pressupõe duas coisas importantes, que é a leitura, a interpretação, a exegese, o entendimento, o chegar no significado, no conceito. Esse conceito é aplicado ao pregador e depois aplicado à igreja. Ou seja, tem que haver aplicação. Não é só você fazer comentário, trazer informação. Pregar não é trazer só informação. Pregar é diferente de dar uma palestra ou mesmo fazer um estudo. Porque um estudo, um comentário, basta você trazer informação. A pregação não. A pregação mexe com o ser daquele que fala, que está pregando, daquele que está ouvindo. É diferente, certo? Outra coisa legal é que a gente já ouviu muito isso, ou talvez algumas pessoas dizem, que pregar expositivamente é aquele modelo de pregação chamado de lectio continuum. O que é lectio continua? É você pegar um livro e pregar todo o livro bíblico, né? Você ir de ponta a ponta de um livro bíblico. Não necessariamente. A gente pode pregar expositivamente usando cada passagem para fazer um sermão. Cada sermão sendo uma exposição de um texto. E o tamanho do texto também varia. É possível você pregar num versículo e pregar num capítulo inteiro e até num livro inteiro expositivamente, num sermão só. É possível. Se você capta a mensagem, condensa aquela mensagem numa declaração, é possível você conseguir pregar um sermão só no livro todo. Por exemplo, o livro de Jonas, ele possui poucos capítulos. É possível você pegar o livro de Jonas, fazer um estudo histórico, um estudo gramatical, literário, compreender o conceito geral do livro do profeta Jonas e pregar um único sermão usando o livro inteiro. O livro inteiro. Um único sermão.
Como também é possível você pegar um versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e você pregar um sermão em cima desse versículo. É perfeitamente possível que você divida o seu sermão num versículo em 3, 4 pontos, como também é perfeitamente possível que você divida um sermão baseado num livro inteiro em 3, 4 pontos. No caso de Jonas, 4 capítulos, você divide o sermão em 4 pontos, e no caso do versículo 1 do Salmo 23, você também pode dividir o sermão em 3, 4 pontos. É possível. O que deve se fazer, então, em cima de um livro, de um capítulo, ou de um parágrafo, ou de um versículo? É que você entenda o conceito bíblico que aquele texto está trazendo. E aquele conceito, então, ele é dividido naturalmente, como está na divisão do texto bíblico, para melhor ser explicado. Ou seja, você consegue fazer um estudo dentro do contexto histórico, gramatical, literário, e ali você apreende aquele conceito, e cada sermão, então, é a transmissão e a exposição de um conceito bíblico. E o último ponto aqui que o J. Carson coloca, que é extremamente importante também, é que cada sermão expositivo chama a atenção para as ligações canônicas internas dos livros, das passagens que se movem em direção a Jesus Cristo. Esse é um ponto que a gente também vai tratar no nosso curso, que é a questão da pregação centrada no Evangelho, centrada em Cristo. Ou seja, a reflexão teológica que deve ser feita em cima da passagem, que aponta para a pessoa e a obra de Jesus, para o Evangelho. Há uma linha melódica, há uma ligação canônica interna em todos os livros da Bíblia que apontam, que se movem em direção a Jesus Cristo. E isso aqui também é muito legal na definição que o J. Carson dá de pregação expositiva. Agora, é o pastor Dario Cardoso, que é professor doutor do seminário Mackenzie, né, do seminário Andrew Jump, né, que é o centro de pós-graduação Andrew Jump. Dario Cardoso, numa live, também num texto que ele escreveu, numa live onde ele conversa, num programa do Mackenzie, e num texto que ele escreve, que inclusive gera essa live, essa conversa, esse bate-papo, né? Ele faz uma distinção entre pregação expositiva e sermão expositivo, que eu acho que é muito útil para a gente aqui. O que ele diz? Pregação expositiva é um conceito de fidelidade à Escritura ao qual todo sermão deve responder. Então, pregação expositiva diz respeito ao conteúdo e à autoridade da pregação. E sermão? Sermão expositivo é uma classificação da homilética, é um método, é uma forma. Isso aqui é muito legal e é libertador, porque vai mostrar para a gente que é possível pregar expositivamente sem fazer um sermão expositivo. O que isso significa? A pessoa pode pregar um sermão textual, temático, mas ter esse conceito de conteúdo e autoridade que advém da palavra, de fidelidade. Todo pregador tem que ter esse conceito. Então, se você é fiel às Escrituras, a pregação é expositiva. Mas isso não significa necessariamente que a pessoa está fazendo uma exposição bíblica por meio de um sermão expositivo. Porque o sermão é uma classificação, é um método, é uma forma de se apresentar o seu sermão. Ele é didaticamente compreensível, ele é dividido por meio de pontos, ele tem uma ideia central que governa toda a abordagem da pregação. Então, é uma metodologia, é uma maneira de se pregar diferente da maneira temática, textual, tópica, é totalmente diferente. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, certo?
Qual a importância da pregação expositiva bíblica, né? Pregação para a vida da igreja? Uma exposição bíblica é aquela que carrega a alta autoridade bíblica e a sua mensagem comunicada através de um sermão segue de perto o significado pretendido pelo texto, assim tirando a sua autoridade desse texto. No decorrer dos séculos, duas marcas têm definido a igreja local genuína e saudável: a pregação correta da palavra de Deus e a administração correta das ordenanças dos sacramentos, ou sacramentos. A igreja ela é gerada pela pregação correta e é distinguida e restringida pela administração correta dos sacramentos ou ordenanças. Então, a base da pregação correta da palavra é essa doutrina, isto é, a boa teologia bíblica. Já o centro da pregação correta da palavra de Deus é o entendimento bíblico e o ensino do evangelho. Mark Dever vai dizer que a primeira marca essencial de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Não é somente a primeira marca, mas é a mais importante de todas as marcas, porque se você desenvolvê-la corretamente, todas as outras marcas surgirão. Esta é a marca essencial, por isso a importância daquilo que nós estamos estudando aqui neste curso. Certo? A pregação expositiva não se caracteriza por uma forma específica ou estilo. A pregação não. O sermão, sim. A pregação, não. Porque os estilos são variáveis. Em vez disso, a pregação expositiva é caracterizada pelo conteúdo, pela autoridade bíblica. É isso que o Mark Dever fala. Eu queria saber se alguma pergunta sobre o que a gente viu até aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? A gente sempre abre no final, mas eu gostaria de abrir agora para essa pergunta ou dúvida que surgir. Por quê? Porque a gente vai passar para um outro aspecto agora do nosso curso, que é a questão dos princípios hermenêuticos. Então, a gente conclui aqui a teologia bíblica da pregação, tá? E a partir de agora a gente vai começar a falar de princípios hermenêuticos. Então, eu quero dar uma oportunidade a um ou outro irmão que queira fazer uma pergunta, uma colocação, tirar uma dúvida, enfim. Fica aí aberta a oportunidade para os irmãos. Um de cada vez, gente, sem empurrar, sem empurrar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Não? Tranquilo? Tudo safo? Tudo entendido? Beleza? Bem, então vamos continuar. Agora a gente chega numa parte do nosso curso, gente, que eu digo assim que é o centro daquilo que a gente está pretendendo fazer aqui. Porque até agora a gente viu o quê? A gente trabalhou o conceito, a gente trabalhou a teologia bíblica da pregação, a gente está justificando a importância desse curso. Até agora a gente falou sobre a necessidade que a igreja tem de recuperar cada vez mais esse conceito, autoconceito para com a pregação. Para que ela seja saudável, é necessário isso. Mas, a partir de agora, nós vamos entrar naquilo que a gente chama de princípios hermenêuticos. E vamos trabalhar o primeiro tópico dos princípios hermenêuticos. A gente vai ver todo um caminho, toda uma trajetória do texto até os dias de hoje, até a pregação e a aplicação da mensagem nos dias de hoje. Agora, antes de entrarmos na exegese propriamente dita, há necessidade de a gente falar a respeito de um tópico que também está dentro dessa questão do princípio hermenêutico, que é o permanecer na linha, ou o manter-se na linha. Tá? Manter-se na linha. O que quer dizer manter-se na linha? Qual a necessidade de a gente estudar nesse curso uma temática como essa? Bem, primeiro deixa eu dizer que tudo aquilo que a gente vai trabalhar aqui está baseado nesse livreto, que é o Cavar e Descobrir, Princípios Hermenêuticos. Você já tem lá no grupo esse livreto, que é um livreto disponibilizado pelo site, né, ProcTrust, que é do Ministério The Proclamation Trust, um site americano, um ministério americano que fala sobre a pregação. O Ministério Prega a Palavra, que foi onde eu fiz o curso de especialização em pregação expositiva, trabalha com o material do The Proclamation Trust
embora eles tenham uma outra instituição também nos Estados Unidos que apoia o seu ministério aqui no Brasil. Mas esse material está disponibilizado para a gente. E o The Charles Simeon Trust, que é um outro ministério também americano, que está no Brasil, inclusive, a gente tem no Brasil hoje disponibilizado, inclusive, cursos, materiais do The Charles Simeon Trust. Ele foi fundado pelo David Hume, tá aí, ó. É o livro Pregação Expositiva, que nós colocamos aí também. Esses dois materiais vão ser norteadores para tudo aquilo que a gente vai falar. Não só sobre eles, obviamente, a gente vai falar sobre outras coisas, mas esses dois materiais aí vão nortear bastante daquilo que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? O primeiro tópico, então, é permanecendo na linha ou mantendo-se na linha. E o que significa isso? Eu queria iniciar com a ilustração do fugu ou baiacu, que é um típico prato japonês, né, oriental. Não sei se você já teve a oportunidade de comer, mas dizem que é uma das mais finas iguarias da culinária japonesa, o fugu. Só que o fugu ele é um prato, né, feito com esse peixe que é o baiacu. Alguém já ouviu falar desse peixe? Ou já viu esse peixe na praia? Já teve a oportunidade de pegar? Até mesmo brincar? Eu, quando era mais novo, eu era meio sarcástico, um cara meio complicado, né? A gente pescava o baiacu, coçava a barriguinha do baiacu e colocava na pista para os carros passarem por cima dele. Eu era muito mal. Jesus teve que me resgatar de verdade, gente, porque eu era muito mal, né? Só que o baiacu, eu não sei se vocês sabem. Eu já pesquei o baiacu arara. Esse é o baiacu arara. Já pescou? Legal. Eu não sei se vocês sabem, mas o baiacu ele tem uma glândula que produz uma toxina, produz uma substância que, se você não souber cortar bem e limpar bem o baiacu, essa toxina, essa glândula sendo ferida, ela contamina totalmente o peixe. Ou seja, a carne ela fica imprópria para comer, porque aquela toxina ela é venenosa, ela é tóxica, ela é venenosa. Se a pessoa come o baiacu que foi ferido nessa parte específica, ela pode morrer, e muita gente já foi vítima disso. Inclusive, o pessoal tem muito medo de comer o baiacu exatamente por isso. Mas o interessante é que os japoneses eles se especializaram, inclusive, alguns lugares no Oriente, a pessoa precisa ter certificado para poder preparar um prato de fugu. Ele precisa ser certificado. Ele precisa ter uma experiência, ele precisa ter feito treinamento, ele precisa ser certificado, receber uma autorização para preparar esse prato, para não colocar ninguém em perigo. Porque se ele prepara um prato e esse prato ele está contaminado, porque o camarada não soube cortar bem o peixe, ele pode trazer à morte uma pessoa. Então, como é que se prepara? Eu hoje, inclusive, fiz a tarefa de olhar uns vídeos de pessoas preparando o prato de fugu. E é muito legal, porque eles cortam da cabeça para cima, né, jogam a cabeça fora, mas como ele é um peixe de couro, ele não tem escamas, é um couro, eles cortam a parte da cabeça e arrancam todo o couro e fica só o filé. E a parte de baixo, que é onde tem essa glândula, eles retiram com todo cuidado para não furar. E se ficar qualquer vestígio, eles tiram fora, lavam, para ficar só o filezinho mesmo. E eles cortam isso com muita precisão, permanecendo ali, né, mantendo uma linha do corte, a fim de que o prato seja preparado de uma maneira que não venha contaminar as pessoas. E o que isso tem a ver com o nosso curso? O que isso tem a ver com a nossa matéria aqui? Da mesma forma que alguém que prepara um prato de fugu, né, para que os seus clientes
aqueles que provam da iguaria possam se alimentar e ali degustar um prato maravilhoso e serem satisfeitos nessa área da vida que é a culinária, é o paladar, é algo que muita gente aprecia. Da mesma forma, no sentido espiritual, o pregador precisa tomar muito cuidado ao preparar o prato que a gente chama de principal para servir as pessoas na igreja que estarão se alimentando daquela iguaria bíblica, por assim dizer. Logo, o pregador, tal qual o chefe japonês, ele precisa permanecer na linha, não cortar de modo que venha sair da linha, porque ele pode comprometer todo o prato. O pregador, se ele não permanece na linha, ele pode estar servindo algo que vai ser como um veneno para a vida das pessoas. Como um veneno. Pode trazer morte. Então, a necessidade, então, de nós sermos criteriosos na preparação dos nossos sermões. Criteriosos. Não sairmos na linha nem para baixo, nem para cima. Então, o que é permanecer na linha? Permanecer na linha ilustra a tarefa do professor ou pregador de descobrir o que a palavra de Deus diz e de ser fiel a esta palavra. A linha em si representa o que Deus realmente diz em sua palavra. Os irmãos entenderam? Se o pregador é um pregador que ele vai servir a Deus como um arauto, como alguém que vai testemunhar, como alguém que vai discursar, evangelizar, ensinar. Se ele vai ser alguém usado por Deus, ele precisa ser fiel à palavra de Deus. Não pode sair da linha da palavra de Deus. Sair da linha é legalismo, sair da linha é liberalismo, permissividade. A palavra de Deus é essa linha do meio, preste atenção. Ir além da linha quer dizer acrescentar algo que realmente não está no texto. E dizer mais do que Deus diz em sua palavra. Muitas vezes leva ao erro na forma de legalismo. Ficar aquém da linha, abaixo da linha, quer dizer deixar de lado algo que está no texto. É não ser totalmente verdadeiro e fiel ao que a palavra de Deus diz. Muitas vezes isso leva ao liberalismo. Permanecer na linha, então, pode ser comparado à promessa que testemunhas fazem em um tribunal. Eu prometo falar a verdade, toda a verdade, não ir aquém, nem ir além da verdade, nada além da verdade. Percebem? A testemunha, ela faz uma promessa de fidelidade, de verdade. Certo? Vamos ler Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, e Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Quem pode ler para mim essa passagem bíblica, por favor, aí? Abre o áudio e lê para mim, por gentileza. Deuteronômio 4, 2. Não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno. Então, veja você, não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno. Agora outro, por favor, leia Apocalipse 22, 18 e 19, por gentileza. Vamos lá, irmãos? Vamos desinibir. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Amém. Diz aí para mim, gente,
Quão importante é, então, para Deus permanecer na linha? Diante dos dois textos que acabamos de ler. Quem quer contribuir aí? Quão importante é para Deus permanecermos na linha? Eu vou ler novamente o texto para os irmãos só pescarem mais uma vez o que Deus está dizendo. Primeiro ele disse, lá em Deuteronômio 4:2, não acrescentareis nada à palavra que ele vos ordena, nem diminuireis nada para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos ordeno. Apocalipse 22, 18 e 19. Dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descritas neste livro. Pergunta: quão importante é para Deus permanecer na linha da palavra dele, na linha do texto? Quão importante é? Extremamente importante. É extremamente importante, né? É extremamente importante. Fica claro para a gente que Deus falou que os seus porta-vozes deveriam dizer somente aquilo que ele disse, nada mais, nada menos daquilo que ele disse. O texto que a gente leu fala fortemente ao nosso coração sobre essa questão. Então, quão importante é isso para a nossa pregação? Quão importante é esse princípio das Escrituras para a nossa pregação? Quão importante é permanecermos na linha da palavra de Deus, na linha do texto bíblico, na linha do texto sagrado? Está aí a linha. A linha representa o que Deus está dizendo, o que Deus está falando. É a palavra de Deus. E as palavras de Deus são incomparáveis. Por toda a Bíblia podemos ver que as palavras de Deus são poderosas, são certas, são boas, são profundas. Somente as palavras de Deus podem dar vida. E nós queremos que as pessoas que nos ouvem não a nossa palavra, mas ouçam a voz de Deus, as palavras de Deus. A verdade das Escrituras, não as opiniões e ideias dos homens. Nós precisamos experimentar o poder transformador que vem somente através da palavra de Deus. Eu não posso acrescentar, eu não posso falar mais do que a palavra de Deus está dizendo, eu não posso diminuir, eu não posso falar menos do que a palavra de Deus está dizendo, porque isso tem a ver com legalismo, isso tem a ver com liberalismo. Eu tenho que permanecer na linha da palavra de Deus, na linha das Escrituras sagradas. E o que é necessário para a gente permanecer na linha? A gente tem que submeter a palavra escrita de Deus. A gente tem que estudar cuidadosamente para discernir e entender o que a palavra de Deus realmente está dizendo. A gente precisa comunicar a palavra de Deus com fidelidade em nosso ensinar, em nosso pregar e em nosso viver. Eu queria propor um exercício aqui para a gente agora, tá? Que é o texto de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 5. O que diz essa passagem bíblica? Eu vou colocar aqui o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 5, e eu vou pedir alguém para ler. E nós vamos fazer um exercício, a parte prática do curso. Já começamos a conversar, tá, gente? Começamos a dialogar para a gente entender o que a gente está estudando. Eu vou colocar o texto aqui. Um irmão, por favor, ou uma irmã, por favor, leia a passagem e a gente vai começar a conversar. Agora, a questão aqui é a seguinte: como que a gente pode dizer aí, como que a gente pode dizer que essa passagem fala de alguém que foi além da Escritura? E quem ficou aquém da Escritura? Quem foi que acrescentou a Escritura e quem foi que tirou da Escritura? Vamos lá. Exercício. Primeiro, a passagem bíblica. Quem pode ler para a gente, por favor? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo
que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Amém. Pergunta: quem nessa passagem foi além do que Deus havia dito? E quem nessa passagem ficou aquém do que Deus havia dito? Quem acrescentou e quem tirou? A serpente. A serpente o quê? A serpente acrescentou. A serpente acrescentou ou tirou? Acrescentou. As duas. Acrescentou. Vamos lá, vamos trocar em miúdos. Vamos apresentar aí as evidências. Por que Eva acrescentou ou tirou? Por que a serpente acrescentou ou tirou? Por causa do versículo 4, né? Certamente não morrerão. A serpente disse. Então, o que ela fez, então? Ela disse algo subtraindo aquilo que Deus havia dito. Ou seja, Deus disse que eles morreriam. E ela disse, não, vocês não vão morrer. Ela disse, vocês não vão morrer. Ok? Ela subtraiu o poder da palavra de Deus. Aquilo que Deus havia falado na verdade. E a Eva? A Eva também acrescentou quando ela falou que não podia tocar, né? Porque Deus não falou que não podia tocar. Ela acrescentou, porque ela falou assim, ó, Deus falou para não comer, mas também falou para não tocar. A pergunta, Deus havia falado para não tocar? Não. Não. Não podia tocar? Deus não falou isso. Deus falou que não era para comer. Exatamente. Tocar não tinha problema. Então, o que a gente tem aqui, gente? O que a gente tem aqui? Vou colocar aqui para vocês, novamente, o slide. A gente tem Eva acrescentando ao que Deus falou, e a gente tem a serpente tentando diminuir aquilo que Deus falou, o impacto das palavras de Deus. Não, não é assim, não é bem desse jeito, não. E Eva falou assim, Deus falou para a gente não comer nem tocar. O que Eva está representando aqui é a mentalidade da religiosidade, do legalismo, de algo moralista, de algo a mais do que Deus havia falado. A palavra de Deus estava dizendo para não comer, e ela colocou algo a mais, criação da sua própria cabeça, doutrina humana, doutrina dos homens, não aquilo que Deus falou. E a serpente? Oi, pode falar. A serpente também acrescentou, né? Não foi só Eva, a serpente também acrescentou, porque quando a serpente fala assim, não coma de nenhum fruto da árvore do jardim, não foi isso que Deus disse. Isso, ela acrescentou. Mas veja que a gente está destacando aqui a questão do poder daquilo que aconteceria, porque Deus havia dito que quando comessem, certamente vocês vão morrer. Não foi isso? E qual foi a palavra de impacto, né? Que a serpente trouxe para a mulher a fim de que ela fosse seduzida? Não, vocês podem comer à vontade, porque vocês não vão morrer. Na verdade, vocês não vão morrer. Ela está tirando, entendeu, Evandro? O impacto da palavra de Deus de sobre a vida de Eva e Adão. Então, na verdade, pastor, só rapidinho. Talvez a serpente estivesse falando, como se estivesse falando nos dias de hoje, falando assim, não, você pode comer, ele só não quer que você descubra algumas coisas que ele tem guardado para ele. Isso. Ela está, na verdade, usando aquela famosa expressão nada a ver. Não tem nada a ver. O nada a ver dentro da igreja. É a licenciosidade, é o liberalismo. Tem nada a ver, pode fazer sim.
Não tem problema nenhum. E a pergunta, cadê Adão nessa história aí, gente? Quem deveria ser o detentor dessa mensagem, dessa palavra? Quem que deveria permanecer na linha? Adão. E Adão permanece? Não, ele foi omisso. Ele foi omisso. Ele foi omisso, gente. Ele também não sustentou a palavra de Deus. Ele não foi fiel às Escrituras. Passivo, né? Oi? Conhecido como passivo. Ele foi passivo, foi omisso. Foi conivente. Participou também do erro. Não permaneceu naquilo que Deus havia falado. Então, a gente vê aí, nesse simples exemplo, né, que a palavra de Deus, ela foi, infelizmente, não observada, não foi a autoridade sobre Eva, a serpente, e também sobre a vida de Adão. Eva acrescenta, a serpente diminui, e Adão, simples e puramente, fica omisso, fica passivo, não faz aquilo que Deus o chamou para fazer, que era permanecer firme em suas palavras, em seus preceitos, em suas orientações. E aí, nesse exemplo de Gênesis, a gente vê que Eva vai além da linha, logo isso é religiosidade, legalismo. Ela acrescenta limites para que a lei de Deus não seja infringida. Então, o que ela tinha a ganhar com isso? O que ela tinha a perder com isso? Então, na verdade, a gente precisa fazer perguntas ao texto para entender por que ela fez isso. E aí a gente vê também Satanás, que subtrai do texto. E nós vemos Adão também, que não faz o seu papel como servo de Deus, guardião da verdade. Ele não faz isso. Vamos para o outro exercício? Também com a mesma pegada aí, para a gente descobrir quem foi além das Escrituras e como ele ficou também aquém das Escrituras. Quem foi além? Como que ele ficou aquém? Vamos ver os personagens e quem é que permaneceu fiel às Escrituras aqui? Vamos lá? Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Bem conhecido. Quem pode ler para a gente aí esse texto, por favor? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só do pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. E disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedras alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e vieram os anjos e passaram a servi-lo. Amém. Como que essa passagem bíblica mostra para a gente o Satanás, o tentador, subtraindo e acrescentando a palavra de Deus? Qual era o objetivo de Satanás com cada tentação? Como é que as respostas de Jesus nos informam sobre a sua identidade e missão no mundo? Como que a gente vê aqui a tentação nessa perspectiva de manter a linha e sair da linha? O que os irmãos podem colocar aí? Eu acho que ele pega Jesus num momento de fraqueza, né? Depois de 40 dias de jejum e oração,
né? O corpo totalmente debilitado, a cabeça provavelmente devia estar zonza, né? Porque quando a gente fica aí sem comer durante um dia, já fica meio complicado. E ele tenta pegar Jesus na sua fraqueza, que é o corpo físico. Então, ele começa a colocar uma opção de coisa, tipo comida e tal, né? E ele tenta confundir Jesus com a própria Escritura, e Jesus rebate com a própria Escritura, e ele vai acrescentar isso lá no versículo 8. Ele acrescenta o que as Escrituras dizem, né? E leva lá para o pináculo, e eu te darei tudo, como se ele fosse o Deus. Ou seja, dizendo para ele assim, ó, eu mando em tudo, né? Se você me adorar. E aí ele acrescenta isso aí. É isso aí. Então, Satanás serve para a gente como modelo de quem sai da linha, né? E a resposta de Jesus serve para a gente de modelo como aquele que permanece na linha. Ou seja, Satanás usa a palavra de Deus como instrumento de engano, com infidelidade. Satanás usa a palavra de Deus, ele fala a palavra de Deus, mas fala de uma maneira imprecisa, não fiel, para enganar, para ludibriar. Porque isso lhe é próprio, ele é o enganador. Ele é aquele que ludibria, ele é o tentador. Agora, Jesus não. Ele, que é a própria palavra de Deus encarnada, ele serve para a gente de modelo daquele que diz com firmeza, está escrito, está escrito, está escrito, também está escrito, porque ele não tem como sair daquilo que Deus estabeleceu. Então, ele é o modelo e o parâmetro para aqueles que desejam ser fiéis àquilo que Deus diz em sua palavra. Então, meus queridos irmãos, isso é extremamente importante. É necessário, extremamente necessário, que nós permaneçamos na palavra de Deus, porque ela é o trilho sobre o qual a gente desenvolve o nosso ministério. A gente não pode sair do trilho, a gente não pode fugir da palavra de Deus, mas temos que nos submeter a ela, né? Porque ela é a revelação escrita de Deus, de modo cuidadoso, discernindo, entendendo o que a palavra de Deus realmente diz. Somente assim a gente vai conseguir comunicar a palavra de Deus com fidelidade em nosso ensinar, em nosso pregar e também em nosso viver. Amém, meus irmãos? Amém. Era importante a gente falar sobre isso, e isso vai introduzir tudo aquilo que a gente vai estudar a partir de agora. Por quê? Porque não são os nossos pensamentos que devem modelar a nossa pregação. Devemos permitir que a Bíblia modele, molde os nossos pensamentos e pressupostos, ao invés de permitir que os nossos pressupostos moldem as nossas interpretações. O que tem que estar em cima é a Bíblia. O nosso pressuposto, os nossos achismos têm que estar embaixo, subordinado àquilo que a palavra de Deus diz. O texto bíblico, qualquer passagem das Escrituras que estudamos, pregamos ou ensinamos, deve estar acima. Nossos pressupostos são a nossa maneira de enxergar, de entender as coisas, o conhecimento prévio, né? Que afeta, às vezes, a maneira como a gente lê, como a gente entende o texto. Tudo isso tem que estar por baixo. A gente não pode fazer teologia ou interpretar a Bíblia de baixo para cima. A gente tem que fazer isso de cima para baixo, deixando que o texto sagrado, que a própria revelação de Deus, fale. Os nossos pressupostos, que são as maneiras básicas de uma pessoa entender aquilo que ela tem no seu
digamos assim, no seu arcabouço de entendimento, de conhecimento, que molda ali a estrutura do pensamento, o nosso entendimento sobre tudo, os nossos pressupostos, que organizam todos os nossos pensamentos e mantêm unidos de forma a fazer sentido para nós, tudo isso precisa se submeter à palavra de Deus. Esse pressuposto que a gente tem, que vem com o tempo, que se desenvolve com o tempo, que vem através dos ensinamentos dos nossos pais, da instrução escolar, da cultura, da experiência pessoal, da tradição, né? Dependendo do lugar na história que a gente se encontra, até a nossa leitura, muitas vezes, de determinadas literaturas, esse conhecimento prévio, esse pressuposto, né, que no decorrer das nossas vidas nós vamos adquirindo por meio dessas informações que nos chegam, hoje mais ainda por meio da internet, chega aos montões de uma maneira over, né? Nós precisamos entender todas essas informações como coisas boas, sim, no entanto, essas informações, esses conhecimentos não podem estar acima da palavra de Deus. Quando nós formos estudar a Bíblia, a gente precisa decidir submeter tudo isso à palavra, a fim de que a Bíblia reconfigure, nos ajude a entender melhor e, inclusive, nos transforme em algumas coisas. A gente não pode chegar no texto, na Bíblia, na passagem bíblica, com todos os nossos achismos para fazer com que a Bíblia diga o que a gente quer que ela diga. Não, irmãos. Ao estudar a Bíblia, quando a gente traz com a gente os nossos pressupostos, que inclui a nossa maneira de ver, de entender a Deus, o homem, o pecado, o Cristo, o sofrimento, a redenção e muitas outras coisas importantes da vida e da fé, quando a gente vai estudar a Bíblia, esses pressupostos em si, que não são necessariamente maus, essencialmente maus, né? Que é um processo de leitura da vida adquirido por um tempo, né? Quando a gente for estudar a Bíblia, a gente não pode ser influenciado por eles, além daquilo que a palavra confirma. Ou seja, as Escrituras precisam estar em primeiro plano. O texto deve dominar, moldar os nossos pressupostos, não o contrário. Se a gente crê na Bíblia como a palavra de Deus, se a gente crê que a Bíblia foi inspirada por Deus, se a gente crê que a Bíblia é verdadeiramente confiável, se a gente crê que a Bíblia é suficientemente aceitável para a nossa fé, nosso viver, nossa regra de fé e prática, mas se a gente deixar os nossos pressupostos sobressaírem a palavra e o texto bíblico, a gente vai acabar incorrendo em erro. Então, para a gente entender corretamente a palavra de Deus, pregá-la fielmente, a gente precisa permitir que o texto nos domine, que a passagem governe o nosso coração e os nossos pensamentos. Onde há uma diferença entre o texto e os nossos pressupostos, a gente tem que pedir a Deus humildade e que Ele nos ajude a reconhecer a nossa limitação e Ele nos ajude a moldar o nosso entendimento, a fim de que a palavra de Deus sempre esteja acima, não os nossos pressupostos. Uhum. Porque se eu deixo os meus pressupostos sobressaírem, o que vai acontecer? Eu saio da linha. Ou eu vou para cima, ou eu vou para baixo. Ou eu me torno um legalista, um moralista, que prega mais do que Deus ensinou, ou eu me torno um licencioso, um liberalista, alguém que tenho como frase comum nos meus lábios, não tem nada a ver. Então, não, esquenta a cabeça não tem nada a ver. Quando, na verdade, Deus quer que a gente permaneça firme, fiéis
aquilo que ele ensina. Eu espero, irmãos, que esse nosso encontro de hoje, essa aula de hoje, possa ter fortalecido cada vez mais a importância de a gente estar aqui, pensando, refletindo sobre a pregação, certo? E eu quero acreditar que isso vai ser para a gente muito útil, para que a partir da próxima aula, que começará na semana que vem, a tratar do caminho do texto para o sermão, que essas bases, esses alicerces que foram lançados nas 3 primeiras aulas, nos sirvam de grande valia para tudo aquilo que a gente vai ver a partir de agora. Amém? Amém. Aberta aí para perguntas, colocações, coisas que os irmãos queiram comentar. É aquele momento que a gente abre para a gente ter a interação com os irmãos. Vamos lá. Uma coisa que eu anotei aqui, e até te perguntar na hora, mas aí você foi para mais adiante, eu deixei para o final. Essa questão, quando você apresentou a linha de Deus, né? Ou você, naquele texto de Deuteronômio 4:2 e Apocalipse 22:18-19. Né? Ou você é legalista, ou você é liberalista, ou você é de Deus. Né? Eu até anotei aqui que a gente precisa ser fiel à palavra, doa quem doer. Verdade. Né? Porque o que a gente tem visto hoje é que, infelizmente, muitos pregadores, eles têm ou sido legalista demais, ou têm sido liberalista demais para atender a necessidade de alguns ou de outros. Exatamente. E acabam não sendo fiéis à palavra, não tirando realmente do texto aquilo que o texto diz, mas aquilo que eu acho. Exatamente. Para agradar, né? Para agradar. Exatamente. Para agradar. Eu acho que a gente tem que ser fiel à palavra ou para não ferir, né? Exatamente. Para agradar ou para não ferir. Ou agrada um ou agrada o outro, né? Exatamente. Exatamente. Porque tem, não agora, né, mas há muito tempo atrás tinham algumas igrejas, e essas igrejas de coronéis, né, principalmente lá para cima, e o pregador ele tinha que apresentar o sermão para o dono da igreja e não podia falar sobre pecado, não podia falar sobre algumas determinadas coisas, só sobre o amor de Deus, porque ia ferir aquilo que ele estava vivendo. Né? É complicado. E algumas igrejas hoje a gente vê, né, nitidamente, isso aí está escancarado, não é assim, conto da carochinha, mas escancarado, é só observar. Você tem visto que a palavra de Deus tem sido deixada de lado. Né? É aqueles 15 minutozinhos e o achismo. Complementando aí ao Gesiel, né, que falou sobre o acrescentar e diminuir, a gente também não pode esquecer da figura do Adão, né, que é deixar de falar, né? Muitas das vezes a gente deixa de falar, não vou tocar nesse vespeiro não, que isso aí é muito complicado, então não vou nem falar, não vou nem aumentar nem diminuir, não vou falar. Vou arrumar confusão para minha vida. Isso aí fica no muro, se omite, age com conveniência. É mais fácil chamar o Luiz Felipe para pregar lá na igreja, que aí ele fala, mas ele vai de lá. O outro fala, eu não preciso falar, né? Verdade. Mas muito bom, irmãos. Quem mais quer colocar aí? Fica à vontade. Lembrando que tanto o Gesiel quanto o André estão em dupla ali, né, participando das aulas, né? O Gesiel e a Cleide, o André e a Maíra. Isso. Um casal participando. E aí, pode falar aí, gente. Fica à vontade. A gente fica te ouvindo aqui e vendo no celular dela o slide. Né? Como eu tinha comentado também na primeira aula, né? A nossa hermenêutica e exegese bíblica vai além também da palavra de Deus, né? No sentido... Calma, vou explicar. A palavra de Deus, né? Mas também a gente tem que tentar conhecer o conceito histórico também dos textos, né? Porque talvez esse seja um dos pontos centrais da pregação expositiva,
que é o conceito de que por que o autor escreveu esse livro, para quem, e qual era o contexto histórico daquela cidade. Por exemplo, o livro de Romanos, Paulo escreve para os romanos, pega o conceito histórico, quem era aquele povo, a igreja que estava sendo formada ali, qual era o pecado, por exemplo, proeminente que tinha naquela época, se tinha muitos falsos profetas, se tinha muitos falsos ministradores da palavra. Então, além da Bíblia, né, em si, tem um conceito histórico, tem uma ideia também de que você tem que entender um pouco de história da igreja também, então, para você saber o que os pais da igreja diziam sobre aqueles... Tem muito material bom de muitos teólogos que talvez hoje a gente não dê tanto crédito, né? Verdade. O que você falou não foi de necessariamente ir além da Bíblia, como a gente está trabalhando aqui, mas é além no sentido de que você precisa recorrer a fontes, né? Históricas, gramaticais, literárias, teológicas, né? Foi isso que você quis dizer, né, André? É o que a gente precisa para poder acrescentar ao nosso conhecimento na hora de entender a palavra, não é isso? Isso. E ontem, inclusive, no seminário, é engraçado, né, quando a gente escuta certas coisas, o professor de história estava falando sobre Zwingli, que muitas das nossas coisas litúrgicas, né, veio dos pensamentos de Zwingli, que ele colocava dentro da igreja, e hoje a gente acompanha, né, a própria questão da ceia, né, que Calvino tinha uma ideia, Lutero tinha outra, e Zwingli é o que mais a gente chega a acompanhar, né? Você deve ter estudado sobre o colóquio de Marburgo, né? Da discussão entre Zwingli e Lutero. Uma coisa, para que a gente chegue a uma interpretação mais correta da palavra de Deus, é fundamental conhecermos a arqueologia? Pastor Carlos, a arqueologia ela é muito importante. A arqueologia bíblica, a arqueologia histórica também, porque há uma diferença entre arqueologia bíblica e histórica, né? Porque a arqueologia bíblica, propriamente dita, é aquela que trabalha a construção dos textos bíblicos, né? Vai trabalhar a formação do cânon. Essa é a arqueologia bíblica, né? E a arqueologia histórica, no sentido de trabalhar com coisas que têm a ver com contexto histórico, político, contexto social, contexto econômico. Isso é muito legal, porque a arqueologia dá muitas provas daquilo que aconteceu. É muito legal, muito legal. Agora, a gente vai ver mais para frente, não agora, quando a gente trabalhar contexto, viu, pastor Carlos e irmãos? A gente vai ver 2 vídeos bem legais de conversação entre John Piper, Tim Keller e Jay Carson. Eles conversando. São 2 vídeos. Só fera. Só fera. A gente vai ver 2 vídeos desses caras. E eles vão conversar justamente sobre esse ponto, quando a gente trabalhar contexto lá na frente. Porque, assim, o John Piper, ele defende muito que para você pregar de uma forma precisa, bíblica precisa, você precisa gastar muito tempo com texto sagrado. Lê muitas vezes, lê em várias versões, lê muita coisa do texto mesmo, porque muito do que você vai falar, dos princípios que o texto ensina, estão ali. O Jay Carson, não contrariando, mas acrescentando a esse pensamento do Piper, ele diz que você precisa buscar no contexto histórico, que é extra-bíblico, não é antibíblico, mas é extra-bíblico. Contexto histórico, geográfico, cultural. Não é antibíblico, é extra-bíblico. E isso vai reforçar aquilo que a Bíblia diz. E o Tim Keller, nesses vídeos, a gente vai ver lá para frente, ele vai dizer que ele bebe tanto de uma fonte quanto do outro e ele foca mais na questão da aplicação. Então, veja só que legal. Ele não é um cara que faz tanto essa tarefa,
ele reconhece humildemente que precisa melhorar, tanto numa busca contextual, histórica, cultural da passagem, como também gastar mais e mais tempo com o texto para descobrir os meandros e os pormenores do texto, porque ele diz que ele tem uma tendência natural de ler mais rapidamente a passagem direto para a aplicação. Eu acho essas conversas deles, as duas conversas, fantásticas, gente, porque elas norteiam o nosso curso, entendeu? São vídeos pequenos, mas é justamente isso. A gente tem que dar crédito à palavra escrita, à revelação que a gente tem em mãos no texto sagrado, na Bíblia, no livro que a gente tem. Tem que valorizar o estudo histórico, gramatical, literário, cultural. Tudo isso vai acrescentar em muito, arqueológico, que o pastor Carlos colocou. Mas a gente também não pode desprezar o estudo do contexto das pessoas para quem a gente prega. Ou seja, a gente precisa saber para quem que a gente está falando. E como que elas fazem perguntas importantes e passam por dilemas e situações que precisam de respostas bíblicas. Sabe? E que elas estão ali para serem alimentadas, não por uma palavra que eu acho, por algo que eu inventei. Eu acho que a palavra de Deus tem que dizer. Não. Eles estão ali para serem alimentados pela palavra de Deus, porque ela, a palavra de Deus, que transforma as vidas, que toca as consciências e que é capaz de nos fazer chegar à semelhança de Jesus, que esse é o plano de Deus. É capaz de moldar a nossa vida. É a palavra de Deus que faz isso. Tá vendo como que é importante a gente refletir sobre tudo isso, a gente estudar a pregação, a gente fazer essa reciclagem, a gente fazer esse treinamento, é de extrema importância. Isso vai nos ajudar muito na nossa própria experiência de fé, como também no nosso ministério. Alguém mais quer falar? 3 minutinhos para a gente terminar. Últimas palavras. Pastor Luiz Felipe, fala, meu amigo. Vou abrir a câmera que estou na rua aqui. Escorei aqui para poder acompanhar. Boa noite para todos. Boa noite. Pastor, assim, diante de tudo que foi colocado, então eu posso entender que para que nós que temos e recebemos essa oportunidade, termos na linha da palavra, é essencial que nós sempre busquemos essa atualização, como você falou, reciclagem, essa busca constante por conhecer, compreender e dominar todas as ferramentas da hermenêutica, da exegese, da homilética, para que a gente possa ser o mais fiel a essa linha. É uma busca interminável, digamos assim. Eu creio que é. Eu percebo às vezes que a gente banaliza. E é um tempo de tanto relativismo, tanta superficialidade, a gente acaba sendo influenciado de certa forma. E se nós não buscarmos esse momento aqui de troca, de aprendizado, de experiências compartilhadas, eu estava comentando agora aqui com a minha esposa que chegou aqui e disse, nossa, é muito bom estudar, mantém a gente orientado. Marcos, é muito importante, porque, como você mesmo disse, a gente vive numa época que banaliza, relativista, secularizada, muito secularizada. A gente vive uma época muito complicada, de muita informação. As pessoas são bombardeadas de todos os lados, com muitas mensagens. Muitas vozes estão o tempo todo aí sendo levantadas e ouvidas. E a gente tem um desafio, enquanto pregador, de ser fiel ao que o texto está dizendo. Não atender às demandas da cultura somente, das pessoas com as suas carências, necessidades, aquilo que elas acham que precisam e, na verdade, não é essencialmente aquilo que elas realmente precisam. Então, a gente precisa desse conselho da palavra de Deus, desse gastar tempo com as Escrituras, dessa atualização, dessa busca incessante pelo entendimento do texto, para que a gente descubra o que realmente Deus diz na sua palavra e a gente seja fiel àquilo que Deus está dizendo, porque a gente sabe que aquilo que Deus está dizendo é o que as pessoas precisam ouvir. Amém. É o que elas têm necessidade
E ele estabeleceu isso como algo que deve ser servido, como um pão. Como o próprio Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O profeta Ageu, se eu não me engano, ou Amós, eu não me lembro agora o profeta, mas ele disse que Deus suscitaria na face da terra uma fome e uma sede, não sede de água e não fome de pão, mas sede e fome de se ouvir a palavra de Deus. A gente vive esse período dessa fome, dessa sede. Sabe? Jesus disse que o semeador, que é o pregador, saiu a semear, e o que o semeador semeia não é os seus próprios pensamentos. Ele semeia a palavra. Quando Ezequiel estava diante do vale dos ossos secos, da visão que Deus lhe deu, da visão do vale, Deus disse: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel respondeu: tu dizes, Senhor, tu é que sabes, Senhor. Tu dizes, tu tens as respostas para essas perguntas que o Senhor mesmo faz. Eu não sei, mas o que o Senhor diz? Tu sabes. Aí ele diz assim: então profetiza a palavra sobre esses ossos. Que a única coisa capaz de fazer com que ossos secos sejam ressuscitados e se transformem num grande exército é a palavra de Deus. Amém. Não é a palavra do homem. Se a gente não considerar isso, realmente a gente vai banalizar o ministério. Vai lá e prega qualquer palavra, Timóteo. Vai lá e prega qualquer palavra, Paulo. Vai lá e prega qualquer palavra, Tiago, Pedro. Não é isso que eles receberam como tarefa. Eles receberam a tarefa de pregar o evangelho, a palavra de Deus. O conteúdo da palavra de Deus. Ensinando todas as coisas que Jesus ensinou. É isso que a gente precisa fazer. Amém, meus irmãos? Amém. Beijão no coração. Semana que vem a gente está junto nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, para estudarmos mais um pouco. E aí sim, semana que vem, a gente começa a trabalhar temas. A gente vai falar sobre os gêneros literários, vamos começar a apresentar as mais variadas formas de interpretação, questão de como interpretar um texto narrativo, um texto epistolar, de discurso, um texto de sabedoria, um texto de poesia. A gente vai ver tudo isso aos pouquinhos, vendo as características desses textos, como que a gente faz para interpretar, tudo com o objetivo de melhor nos prepararmos para sermos arautos do Senhor, testemunhas do Senhor, ministros do Senhor, professores e professoras do Senhor, que sejam fiéis a Ele e a sua palavra. Amém? Deus abençoe, uma ótima noite. Um grande abraço para vocês. Daqui a um pouquinho eu estou mandando aí o link com a gravação do vídeo, tá bom? Da gravação do vídeo. Tá bom. Ok. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite. A paz. Tchau. Deus abençoe.